Boa tarde, meus amigos. Pelo bem de São José, saúde está no ar. Fique com a gente. Como sempre, agenda fixa da gente do Hematologia em Cena. É o Centro de Hematologia do Vale. Sempre com o Dr. Calero e o Dr. Evandro. Bem-vindos. Mas eu preciso falar que hoje eu estou recebendo uma participação especial comigo na minha bancada aqui, uma grande amiga, Adriana Mello, que já teve o seu talk show aqui em São José. E hoje ela mora nos Estados Unidos, mas veio me visitar e está matando a saudade de fazer uma bancada comigo. Bem-vinda, Adriana. Obrigada, Verinha, do meu coração. Obrigada a todos vocês. E é isso, a honra é toda minha. E a honra de participar com doutores desse gabarito. Com certeza. Obrigada. É muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, doutores. Obrigado. Vamos fixar, o senhor já falou que o fevereiro laranja, é isso? Isso. Que é um mês que é mais alerta para a leucemia. O senhor estava falando em números aí. Fala pra gente, que foi meio assustador, né? É assustador e bom ao mesmo tempo, né, Vera? Veja, nós iniciamos os serviços aqui de tratamento desses tipos de doenças em 2000, não é? 2000 que ele foi consolidado aqui, inclusive com as autorizações para o tratamento de pacientes advindos do SUS. E aí, respeitando o fevereiro laranja, fizemos uma análise de quantos casos nós atendemos. Nós atendemos um pouco mais de 1.000 casos de leucemias nesses 25 anos, né, de 2000 até 2000. Mais de 1.000 casos? Mais de 1.000 casos. Nós temos diferentes tipos de leucemias, basicamente assim, leucemias crônicas e agudas. Dentre as agudas, que são as mais graves, nós atendemos em torno de 350 casos. Então, isso é um número, Vera, muito grande. Porque foi um serviço que ele não parou ao longo do tempo, ele só foi crescendo. E isso, obviamente, é um motivo de orgulho. Por quê? Porque quando você tem contato com cada pessoa, não é? Com cada um você aprende um pouco, cada um você parece que fica com um pedacinho daquele paciente. E isso te dá know-how. Não, Evandro, não que sejamos melhores que ninguém, mas assim, essa experiência, a gente realmente tem muito orgulho em passar para quem nos assiste, quem nos vê aí nas mídias, não é? Porque hoje a gente se sente realmente muito forte para atender a nossa comunidade. Nós temos aí um know-how que pode ajudar muita gente. Essa acho que é a grande mensagem em respeito a esse fevereiro que passou. Adriana, pode fazer sua pergunta. Eu queria, enquanto a Adriana vê ali a pergunta que ela vai fazer, o senhor, eu estava lendo, tem muitos médicos saindo da faculdade, recém-formado, não que eles não estejam aptos, mas, como o senhor disse, a experiência conta muito para fazer um transplante, não conta? Você ter feito já... Acho que você tem que trabalhar numa linha, na ponta da linha para você aprender um pouco mais do dia a dia para fazer um transplante. O senhor concorda? Isso procede? Procede, Vera. Você vê, nós temos hoje, quanto aos transplantes, nós conseguimos o credenciamento para o transplante, a autorização. Até que tem que ter autorização, é isso? Falar isso, a autorização do Ministério da Saúde. Nós temos que ter uma autorização tanto do poder local, prefeitura, estadual, que é a Direção Regional de Saúde, e da União, do Ministério da Saúde. Quando você se acha pronto, vem um grupo do Ministério da Saúde e credencia. Ele fala, você pode fazer. Ele credencia tanto a equipe quanto o hospital. Então, nós somos uma equipe, tanto o Evandro quanto eu, credenciada pelo Ministério da Saúde desde 2004. Olha, isso é renovado, era a cada 2 anos ou 4 anos, dependendo do governo. A gente sempre teve as renovações, sempre é muito auditado isso, né? E sem isso você não consegue fazer o transplante. Então, não é demérito, mas veja, chega alguém, claro, fala, eu faço, sim, mas tem as autorizações necessárias, está tudo pronto, tem hospitais para fazer, tem o acolhimento do paciente, tem toda a rotina. E aí a experiência conta mesmo. Com Fernando pôr água para o senhor e para o Evandro. Com certeza a experiência acaba influenciando em desfechos mais positivos, não é, Vera? Isso realmente acontece. Eu acho que a primeira pergunta já foi respondida. Me corrija, por favor.
Desde quando o CHV começou a tratar leucemia? 2000? Começamos todo o processo em 99 e em 2000. Primeira mesmo, acho que nós tratamos em 2000, né? 2000. Aqui no município foi em 2000. E ela tá. Ela curou. Curou, está viva até hoje, Foi tem mãe. filhos. Foi mãe depois disso, está curada. Que maravilha, não? É a nossa primeira caso paciente, bonito. está bem até hoje. Então, a segunda, eu acho que vocês estavam comentando isso também agora. Está bem na pauta, hein, Verinha? Tô. Já adiantou tudo. Existe um licenciamento para tratar desses casos e como funciona tudo isso? Acho que ele acabou de falar que é na. Foi o É. que vocês estavam falando também. É uma atividade complexa, no nível terciário de assistência e saúde, é muito regulada. Então, como o Fernando falou, a gente é muito auditado. Você não pode As esferas, fazer né? nada da sua cabeça. A gente segue Exato. portarias. O rigor é muito grande, né? No nível municipal, estadual e federal. Foi exatamente as esferas que vocês acabaram de Exatamente. falar. Então, vou tentar a terceira, quem Então sabe. vai. Transplantados, números. Acho que a gente também mencionou isso agora há pouco, né? 350. É isso de leucemias, mas em transplante completamos 900 casos transplantados. Então, nós conseguimos todo o credenciamento das esferas aí, inclusive do Ministério em 2004, inclusive com as renovações até a presente data, e 900 casos ao longo de todos esses anos. Nós recebemos casos de todas as cidades aí do Vale do Paraíba, dos 39 municípios, nós somos aí a referência, e o que nós fazemos é o chamado transplante autólogo. Nós usamos a célula-tronco do próprio paciente. E devemos caminhar para outros tipos de transplante. De qualquer maneira, para uma região que antes não tinha hospitais universitários, não tinha hospitais com grandes subsídios, ter feito isso, mesmo no ambiente SUS e com resultados positivos, é um feito aí Exato, que louvável. e certamente ajuda a comunidade, que é Sim, a com nossa certeza. preocupação, né? A gente ter não passar aqui em branco, né? Exato, um legado, né? Pode fazer para o doutor Evandro essa Atendemos pergunta que eu te também. mandei agora, uma delas. Atendemos Sobre também, a, Adriana, sobre a leucemia. Sim, Opa. nós atendemos também operadoras, convênios, né? Mas o que, Fernando? Aproximadamente 3/4 do nosso movimento seria SUS. Por aí, uns 70%, Por aí, né? 70% SUS. Mas é muito bacana, porque você encontra gente no shopping, no supermercado, na rua. Que E vem você nunca mais a gente agradecer, quebra né? esse vínculo com a Exato. pessoa, com a família. Então, Isso é bem legal. nunca mais a gente perde. Então, existe leucemia de alto, baixo ou intermediário risco? Existe. Sim? Existem, toda vez que nós temos um paciente que a gente faz o diagnóstico de leucemia, nós fazemos alguns exames que vão tentar definir isso. Se tem maior risco, menor risco, qual que é a chance de responder bem ou mal a um determinado tratamento. Isso é tudo calculado previamente. E essa análise é que direciona o tratamento, e inclusive a ideia, para esse aqui nós vamos fazer o transplante, para esse aqui não é necessário. Exato. Então, isso hoje é bem possível e E factível. a leucemia, né, Fernando, ela é uma coisa tão heterogênea, tão diferente, que quando você fala leucemia, vai desde doenças que a gente tem que internar rapidamente para controlar a doença e a pessoa ficar bem, até leucemias que a gente só observa e não trata. Então, Não trata? existem leucemias que a gente só observa. A gente acompanha o paciente, às vezes ele nunca vai precisar de tratamento. Mas como é que descobre que tem leucemia, que tem algum sintoma, e vai fazer os exames para saber? Não vamos tratar, é isso? Essas crônicas que a gente fala que não precisam de tratamento, são algumas, leucemia linfóide crônica principalmente, em geral se dá por um achado de exame. A pessoa passou não num vai por isso. urologista, num endócrino, num ginecologista, enfim, achou uma E acabou alteração. descobrindo. E aí encaminha para a gente e para a gente explicar para a pessoa que você tem uma leucemia, mas não precisa se preocupar. Acontece às vezes. E como o Fernando falou, outra ponta, casos que você tem que ser rápido. É exatamente essa pergunta. Precisa começar o tratamento, quimioterapia imediatamente? Nem sempre, né? Não, depende do tipo. Quando a gente fala desses números, nós estamos falando muito das agudas, né? Essas 350 foram casos graves que a gente precisou intervir rapidamente. E a quimioterapia é cura ou controle?
A grande maioria, por exemplo, das leucemias agudas, incluindo o transplante, é cura. Cura. Alguns casos, como o Evandro comentou, que a gente consegue só olhar, a doença está ali estável, mas ela não vai afetar, ela não tem um papel ali negativo na vida do paciente. Então a gente olha, não tem benefício iniciar um tratamento, porque a doença fica estável. Então, novamente, depende da biologia ali daquela leucemia, se ela é mais ou menos agressiva, não é? Existe um acompanhamento nesse caso. Sim. Vocês Acompanhamento observam, faz mais parte. pro- Qual mais que é o de perto. tratamento? Acompanhar. Cada 3 meses, 6 meses, ele vai ter os exames. E se houver algum fato novo, uma evolução, vai ser tratado. Vamos falar de transplante, vamos fixar bastante nisso. Que ainda é um mito, as pessoas têm medo, né? Transplante de medula, né? Eu vou falar na linguagem popular e vocês falam na linguagem médica. Você faz o transplante de medula e fala, não pegou. Pode fazer mais de um transplante de medula? Pode, Vera, pode fazer mais de um transplante dependendo da doença. Por exemplo, mieloma múltiplo, que é uma doença que a gente trata muito também, pode ser feito mais de um transplante. Mas o que é essa pega? Mas não falam isso, não pegou, né? Não pegou. Quando nós vamos fazer um transplante, nós vamos colocar no paciente um conjunto, um número de células-tronco. Se essas células, que pode ser do próprio paciente ou de um doador, se esse número de células-tronco for o adequado, se a célula-tronco do doador, seja ele ou um irmão ou um outro doador, até não parente, Tem que ser compatível, lógico. compatível, se o número de células for adequado, ele vai ter a recuperação medular, ele vai ter essa pega medular que você falou. Tá? Então, aí é uma questão técnica que hoje a gente vence facilmente. Nós coletamos, nós temos até uma técnica que nós desenvolvemos de coleta de células-tronco. Desenvolvido no Centro de Hematologia? Sim, Centro de Hematologia. Nossa, que importante, isso é legal falar, doutor. É uma técnica usando alguns medicamentos que a gente coleta um bom número de células-tronco do doador. E isso nos garante um transplante tranquilo e sempre vai ter a recuperação medular. Então, isso hoje é um ponto vencido, não é? Hoje a gente não tem grande preocupação que não vai ter, Vera. Por quê? E já existe um número estabelecido, é um número por cada quilo de massa corporal do receptor. Se tiver acima de um certo número de células em relação a cada quilo de quem vai receber, vai dar tudo certo. Agora, a saúde óbvio do Brasil não fica nada a dever em lugar nenhum, não. Não, Vera, os modelos... Os brasileiros fazem bonito. Muito bonito. Os modelos de transplante brasileiros são referências internacionais. Concordo, é verdade. Vocês são muito bem vistos, né, lá fora. Ela Só mora lá. busca, inclusive profissionais brasileiros. E o transplante é uma coisa muito delicada. Qual o tempo de recuperação de um transplantado? O transplante em si era em torno ali de 20, 25 dias, dependendo do tipo de transplante. Entre coletar a célula, fazer a quimioterapia e conseguir aí a recuperação medular ou pega da medula, em torno disso, de 20 a 25 dias, o paciente já consegue a alta. Veja bem, é uma alta do hospital, ele sai sem riscos, mas ele vai ter que ter um acompanhamento. Com restrições para ficar em casa. Sim, exatamente. E quanto tempo ela fala assim, está apta para ter uma vida normal ou não tem vida normal depois de um transplante de medula? Tem vida normal. Um transplante autólogo, 2, 3 meses, a gente já libera para uma vida normal. Um transplante ali entre irmãos, em 6 meses, dependendo da situação, ele já está tendo já participação na sociedade, nas atividades que ele desenvolvia. Nossa, que bacana. Hoje a gente tem um controle muito bom desses aspectos. Então, a ideia do tratamento é exatamente essa, é devolver para a comunidade. Que ele volte à sua vida, volte aos afazeres, ao trabalho, aos planos, não é, Vera? Esse é o nosso papel. Não é uma coisa tão imediata essa recuperação, porque, na verdade, quando você transplanta a medula, você está reiniciando o sistema imune da pessoa, praticamente. Né? Ou com célula dela mesma, ou com de um outro doador. Então, isso leva um tempo, como o Fernando falou, variável, de acordo com o tipo de transplante. Então, às vezes a pessoa está bem, tem alta do hospital, mas a gente sabe que ela tem
ainda alguns degraus, né, a subir ali em relação à parte imunológica. Então, é por isso que você afasta durante um período variável depois. Mas mesmo quando o doador é uma outra pessoa, um transplante halogênico, 6 meses, em média, a pessoa volta à vida normal, sim. Agora, No uma autólogo pergunta até bem menos. leiga. Muito gratificante. Fala em transplante, a gente imagina que faz um corte, faz um implante lá dentro. Como é o transplante de medula? Assim, muitas pessoas acham que quando você vai transplantar medula, você vai mexer na coluna. Na coluna, medula espinhal. é essa a ideia que o pessoal tem, é verdade. Mas a medula que a gente trabalha, a célula que fabrica o sangue, na verdade, ela está dentro do osso, que é o que a gente chama popularmente de tutano, né? Aquilo é a fabriquinha do sangue. O sangue sai dali. O sistema imune sai dali também. Então, a gente coleta essa célula originária do osso, só que a gente usa uma técnica, né, que a gente faz com que essa célula saia do osso para o sangue e a gente consegue pegar ela ali sem a coleta direta do osso. Então, a gente pega a célula tronco do osso, da medula óssea, ela circula e por um acesso venoso a gente com a máquina de aférese captura essa célula. E é injetada da mesma maneira que é retirada? Pelo catéter, pelo sangue. Não tem cirurgia nenhuma. Até eu não sabia, eu tinha curiosidade. Eu imaginava que fazia uma cirurgia mesmo. Não, velho. Ai, que legal. É o que o Evandro falou, não é a parte neurológica, tá? Não é medula espinhal, medula óssea, tutano, a parte São interna medulas do diferentes. osso. São medulas diferentes. É líquido, parece sangue. É um sangue, é um tipo de sangue. Né? É, porque eu sei que a coluna, você tem um líquido, não tem aqui, que fica bem... que eu não sei o nome desse, não tem nada a ver com leucemia, com transplante, nada a ver. Esse é o líquor, ou líquido cefalorraquidiano. Esse a gente funciona em outras situações, quando pensa em meningite, por exemplo, algumas doenças neurológicas. Não Neurológica. Não é da nossa área. Ah, tá, Mas porque eu achei que tinha alguma coisa a ver. Mas eu queria que nós frisássemos agora, o senhor já fala todas as vezes que o senhor vem aqui, mas quantas vezes precisar falar do Centro de Hematologia, qual a função toda do Centro de Hematologia, o que é feito no dia a dia de lá. O Fernando está aqui, ele sempre produz conteúdo, está na nossa página, nas redes sociais de vocês, mas explica para quem está nos assistindo pela primeira vez hoje o que é a função do Centro de Hematologia. O Centro de Hematologia é uma empresa médica, uma empresa no sentido de ser um grupo de médicos, né? Os fundadores foram o Evandro, nós dois, né? O Evandro e eu. A nossa missão ali na empresa é tratar pacientes, né, diagnosticar e tratar pacientes com as doenças do sangue, doenças oncohematológicas. Então, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, doenças que, em geral, tem aí a população tem um certo receio, mas que hoje há tratamento, há as melhores condições possíveis de termos aí um bom resultado. Não é? A gente se dedica muito a aprofundar conhecimento, a oferecer aí o que se tem de mais factível, o que tem de melhor aí com esses relativo aos tratamentos. Esse é fundamentalmente o papel do centro. Só que aquilo foi evoluindo, né, Evandro? Nós temos hoje atendimentos de convênios particulares, SUS, nós temos pesquisa, nós temos formação de residentes, por exemplo, nós temos um serviço de residência médica na cidade. Então, hoje a gente praticamente faz todas as faces aí relacionadas, as interfaces relacionadas ao tratamento, né? Desde formação de médicos até o final do tratamento, né? Até o tratamento em si. Quimioterapias, não é, Evandro? A gente chama de terapias com anticorpos, terapias-alvo, que nós chamamos, são terapias mais especializadas. Psicólogo que já veio aqui com a gente. O apoio geral, psicológico. lembra? É verdade. A parte nutricional, psicólogo que já tiveram conosco. É um todo. Uma equipe grande. Né? Bom, é do Vale, né? Você é paciente do Vale todo. Do Vale todo. Algo que eu esqueci. E às vezes até de fora, né? Ó. Às vezes a gente recebe pacientes de outras regiões do estado, eventualmente até de outros estados. Então, nossa missão é atender. Boa repercussão. Sim. Nós temos alguns pacientes que fazem os comentários, né, e perguntam: e linfoma? Sim, tratamos os linfomas, né? Temos uma boa experiência em vários tipos de linfomas.
Esses tratamentos, assim, não inventamos nada, tudo é padronizado, são protocolos internacionais que a gente tenta trazer para cá. Linfoma também, quando a gente fala, é um número enorme de doenças, de subtipos, cada um com um tipo de prognóstico. E mudou demais, né, Fernando? Mudou muito o tratamento. Aliás, a E medicina mudou pra evolui cada melhor. dia. É verdade. Muito. Evolui Melhorou. rapidamente. E, obviamente encarece, mas evolui muito com bons resultados. Traz mais conforto também, né? Traz. Os medicamentos novos, em geral, têm menos efeitos colaterais, Exato. têm um sucesso maior, não é? Ah, que pena, ó. Já tem programação em seguida. Como eu prometi para o senhor, o senhor tem uma agenda fixa, que tem um programa dele. Esse programa é do Dr. Calera e do Dr. Evandro, que fala só do Centro de Hematologia do Vale, em Sena. É do Vale. Mas ele tem agenda fixa com a gente, que é na segunda-feira que vem, dia 23. Aí é 1 hora de programa. Né? Vamos ter ali um convidado, e esse a gente fez para dar um... Porque o senhor tinha um compromisso em fevereiro, acabou a agenda não batendo. Eu falei, Nem não, eu eu, tenho que nem levantar. o O pessoal Evandro. pede, cadê o doutor Calera? Cadê o doutor Evandro? Então hoje foi assim, porque a gente estava devendo mesmo para o nosso público. E eu agradeço a gentileza. E não Realmente foi o não carnaval. deu. Não estávamos no carnaval. O doutor Calera foi carnaval. E eu não queria falar no ar, mas eu estou falando já. Estou brincando. E o duro, assim, se eu tivesse em carnaval, eu estava até feliz, né? Mas não estava, Não estava tava. trabalhando. É. O doutor Evandro, eu sei que ele tem um bebê em casa, então o feriado, tudo fica lá lambendo a cria, né? O turno do Evandro hoje é triplicado. É verdade. Que não dá mesmo. Bloco da mamadeira. Obrigada de novo, gente. Pode deixar um abraço pessoal e recomendar que segunda-feira nós estamos aqui ao vivo às 17 horas, que aí é 1 hora de programa com você. Dia 23, né? A gente 23, faz segunda-feira. um programa maior. Maior. Mas obrigado pela gentileza. Acompanhe, né, nas redes sociais, no Instagram, YouTube. Nós estamos aí, vamos dizer, como dizem, né, agitando aí Agitando. a mídia. Mas tem que entrar na mídia. Daqui a pouco já estão. Aliás, vocês já cresceram, que eu vi lá. Vocês já cresceram bastante. E a gente faz uns cortes depois, manda para vocês e vamos. Adriana Mello, minha querida, obrigada. Eu que agradeço. Há anos que eu não fazia isso. Então, mas não desaprendeu, não. Não sei, depois eu vou me assistir. Obrigada pela participação. Obrigado, Obrigada. bem-vindo. Obrigada. A todo mundo. Doutor Evandro, obrigada também. Quer deixar seu recadinho? Não, só que se inscrevam nas nossas mídias, assistam os programas, né? É muito interessante essa interface que a gente tem, o feedback, então se inscrevam. Instagram, YouTube. Nós estamos aprendendo a lidar com isso também. Então, Mas o senhor tem um que cuida da mídia do senhor lá, que ele que não nos ouça, né? Porque ele não está aqui. Ele trabalha direitinho. Bastante. De vez em quando tem que puxar a orelha dele. Ai, Fernando, ele não está nem aqui. Então é isso, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Quem não conseguiu assistir o programa agora, vai clicar no link no nosso story, cair na página, no Instagram, no TikTok, Facebook, YouTube. Assista, curte, comente, compartilhe. Um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau, tchau e até segunda-feira.